Eu cheguei aqui em outubro de 86, o museu tinha sido recentemente criado e a biblioteca ela era muito pequena ainda. Como o museu estava se firmando, né, enquanto instituição, a biblioteca acompanhava, né, as diretrizes do museu. Antes de ser a biblioteca do Museu de Astronomia, esse espaço era ocupado pela biblioteca do Observatório Nacional, que hoje ocupa um outro espaço aqui no campus. Então, tínhamos ainda muito poucos usuários, área ainda não totalmente definida, mas com o tempo, isso tudo foi mudando, né? Afinal, passaram 30 anos. Toda biblioteca ela tem uma política de formação e desenvolvimento de coleções. Como que acontece isso? Diante dessa política, você vai adquirindo obras. E aqui, a biblioteca, no início, eram obras essencialmente de astronomia e um pouco de história da ciência. Ao longo do tempo, com a criação de uma política e das diretrizes que o museu foi tomando, a gente tem uma grande parte de história da ciência, como eu já falei, que inclusive está separada, de museologia e patrimônio por conta do mestrado, e nessa área de divulgação de ciência e ensino de ciência, por conta também de uma vocação do museu, né, que vem desde o início da sua criação e que perpetua até hoje, né? Então, quando eu cheguei aqui, ainda existiam as famosas fichinhas catalográficas que eram datilografadas. Na época não havia ainda computador, né? Com o tempo e o desenvolvimento das novas tecnologias, a biblioteca ela foi automatizada, como é até hoje. Outra coisa que eu queria pontuar é a formação da coleção da biblioteca, que ela sempre seguiu as diretrizes e as áreas abraçadas pelo museu. O funcionamento da compra de livros e implementação das coleções sempre seguiu as orientações dos pesquisadores. Talvez por isso a gente tenha um acervo dito pelos próprios pesquisadores, que é um dos poucos reunidos na mesma biblioteca, nas nossas áreas de atuação, de história da ciência, divulgação da ciência e museologia e patrimônio. No início dos anos 2000, a biblioteca ela disponibilizou o uso da internet, então os alunos que vinham aqui, os moradores de São Cristóvão, eles podiam acessar a internet mediante um cadastramento. Isso acontece até hoje. E ao longo desses 30 anos, o museu foi crescendo, né, ampliando suas áreas de atuação, e ele atua fortemente hoje na questão do ensino, né? O museu hoje tem um mestrado profissional do MAST, na área de preservação de acervos de ciência e tecnologia, e anteriormente, por um convênio com a Unirio, ele tem um mestrado e um doutorado em museologia e patrimônio, e também tem uma parceria com o mestrado da Unirio na área de história. E o que isso muda na biblioteca? Isso muda porque a biblioteca ela acompanha, por meio do seu acervo, né, ela apoia essa pós-graduação. Então, a gente passou a ter um acervo especializado nessas áreas. Isso fez também com que o acervo da biblioteca ele crescesse, não só na área de livros, como na área de periódicos. Outra coisa que eu acho importante destacar ao longo desses 30 anos é a pesquisa que é realizada aqui na biblioteca, na área de coleções especiais, quando a gente começou a olhar para essas coleções diferentes que a gente tinha na biblioteca. A gente desenvolveu um projeto de pesquisa, a gente teve bolsistas
e hoje a gente tem diretrizes para esse acervo. Além de ter essas diretrizes e além de todo o trabalho, né, que a biblioteca realizou durante esses 30 anos, sempre foi uma preocupação de divulgar o que a gente faz aqui. Então, os técnicos, os bolsistas, eles sempre apresentaram esses trabalhos nos congressos de biblioteconomia, e ao longo dessa história a gente também apresentou no Congresso de História da Ciência. Porque a nossa biblioteca ela tem uma particularidade que foi oriunda da observação de um usuário, que o acervo nosso de História da Ciência, ele não obedece à classificação usada na biblioteca, da história de cada ciência ficar dentro dessa ciência. Então, a gente tem separado para atender melhor o usuário. Então, como em bibliotecas você tem o T de teses, o F de folheto, aqui na nossa biblioteca a gente tem um HC, que é o acervo de História da Ciência, que ele fica separado para atender aos usuários. Ao longo desses 30 anos, pensar nos nossos usuários é pensar em várias transições. No início do museu, a gente tinha um diretor, que era o astrônomo Ronaldo Rogério de Freitas de Mourão, e a própria pessoa do Ronaldo, ele trazia muitas pessoas ligadas à astronomia. Então, no início do museu, o perfil do usuário era muito forte nessa área. Ao longo do tempo, e com todas as transições, e principalmente nessa área de ensino de ciência, o público vinha muito procurar esse tipo de obra. Também tenho que ressaltar que aqui no entorno, como as escolas, existem muitas escolas, a gente também teve um público escolar muito grande depois. Num outro momento, com a criação da pós-graduação, a gente tem hoje um público grande de estudantes. A gente também tem um público que vem sempre aqui, que são de moradores aqui de perto, que vem consultar a internet. Mas se a gente pensar nesses 30 anos, a gente teve uma mudança nesse perfil. Hoje é muito forte o estudante da pós-graduação. Então, ao longo desses 30 anos, todo esse acervo ele cresceu muito, né? Só a gente imaginar que nos primeiros anos da biblioteca, a gente talvez teria cerca de 2.000 registros. Hoje a gente já tem mais de 7.000, mais de 8.000, diria, né? Hoje a gente tem mais de 8.000. E isso fez com que a gente tivesse a certeza que esse espaço aqui, ele não era mais um espaço que comportasse o nosso acervo. Então, foi pensado num outro espaço, num espaço bem maior do que esse, que não só que comportasse a biblioteca, mas que a gente tivesse preparado para encarar essa nova tendência das bibliotecas, que não é só você guardar um acervo físico, mas você ser um espaço convidativo para que o usuário possa fazer outras coisas. Eu cheguei aqui no MAST no final de 2007. Eu fui convidada pela então coordenadora na época, Vânia Araújo, que era para substituir a Lucilino, que estava saindo da chefia da biblioteca para fazer o mestrado. Desde 2007, eu sou a chefe do serviço de bibliotecas do MAST. Quando eu cheguei aqui, a biblioteca já estava pequena. O MAST foi criado em 1985 e a biblioteca também é dessa data. A biblioteca atual, que a gente ainda está até hoje. Então, na biblioteca antiga, nós tínhamos o acervo corrente todo embaixo e na parte de cima, aquela parte de madeira, já estava guardado ali um certo número do acervo que já não era tão consultado, que eram os periódicos mais antigos. Eles já ficavam guardados na parte de cima por falta de espaço na parte de baixo. E aí, alguns anos depois, ainda na gestão do professor
Alfredo Tomasquim, em 2010, surgiu o projeto da criação de um novo espaço para poder ampliar aquele espaço que já era pequeno, para o público e para o acervo. E aí, a partir de 2010, começou a ser construído esse novo espaço aqui, no qual a gente tem previsão de inaugurar ainda esse mês de novembro. Fomos planejando, à medida que o prédio foi sendo construído, foi se comprando os imobiliários e equipamento, né? Nós começamos a planejar e a transferência mesmo se deu a partir do mês de setembro. Toda a biblioteca funciona assim. Nós não podemos nunca preencher uma prateleira até o final, porque ela é feita para crescer. A gente tem que pensar nisso. A biblioteca sempre vai crescer. Toda biblioteca tem um planejamento de tantos porcentos de publicações por ano para serem compradas. Aí, sem contar as que são doadas também, que a gente recebe. Então, quando nós saímos de lá, é porque o espaço já estava pequeno, já não dava para colocar o que a gente tinha. Quando nós viemos para cá, não é nem que dobrou, pode-se dizer que triplicou o número de estantes, já pensando no crescimento futuramente. Então, o número de estantes é bem maior, porque a ideia é de aumentar cada vez mais o acervo. Já trouxemos todos os livros, teses, dissertações, monografias, folhetos, todos já estão aqui. E agora nós já estamos finalizando, são os periódicos correntes. Os periódicos também estão sendo guardados ali nas estantes deslizantes. As primeiras estantes deslizantes estão com os periódicos. E o segundo bloco de estantes deslizantes ficarão com as coleções especiais. Esse prédio aqui tem 3 andares, mas nesses 3 andares, essa parte aqui de baixo, que é chamada de subsolo, é onde vai ficar o acervo, propriamente dito, de livros e periódicos, o balcão de atendimento, quer dizer, toda pessoa que chega à biblioteca tem que se dirigir a esse andar aqui de baixo. Balcão de atendimento com um atendente. Aqui nesse andar também nós vamos ter mesas de leituras, computadores para consulta, tem as pessoas que vierem estudar na biblioteca podem trazer seu laptop, seu tablet e ler daqui de dentro também, que a gente tem puff, vai ter cadeiras e mesa, vai ficar o acervo nesse andar térreo. Guarda-volumes também será aqui. E no andar de cima é que vai ficar o pessoal da área de trabalho, né? Os auxiliares, os técnicos, o pessoal que trabalha mesmo, a equipe técnica, que vai ficar no andar de cima. Tem a sala da chefia e tem a sala dos funcionários. E tem um salão também que é de consulta. Ali é mais aberto a esse público, que lá nós dizíamos que eram usuários externos, né? São aqueles que se inscrevem só para consultar a biblioteca, para ler o jornal, para consultar o computador, para ler uma revista, para se entrosar. O terceiro andar, ele é voltado para o curso de pós que tem aqui, né? O PPACT. Então, lá vai haver as aulas comuns do curso e vai haver também outros cursos que sejam ministrados pelo MAST, né? Eu acho que o fato da gente inaugurar esse novo espaço nesse ano que o MAST completa 30 anos é uma coisa muito boa, porque eu não estava aqui no início da criação dessa biblioteca, mas eu sei que começou com um acervo pequenininho, com alguma coisa que foi doada do ON, e hoje em dia nós temos um acervo enorme, valiosíssimo, hiperconsultado por usuários nacionais e estrangeiros. Temos um número de periódicos excelente. Nós fazemos parte de um serviço chamado Comut, o serviço do IBICT, onde nós fornecemos cópias de alguns periódicos para quem precisa, no Brasil e no exterior. E isso vem a calhar porque
É o ano também que a biblioteca se consagra como de muita importância para a área de História da Ciência. E também ficou mais valorizada ainda agora com o curso de, primeiramente como curso de especialização, né? E agora o mestrado profissional também, que faz com que a biblioteca seja ainda mais consultada e mais divulgada.